Olá, mortais. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Estamos aqui para dar continuidade nas nossas aulas de PG. E antes da gente partir para a resolução de alguns exercíciozinhos simples e básicos para você poder tomar base e tentar a lista de exercícios que eu disponibilizei, cabe corrigir aqui dois erros que passaram na aula passada, né? Passaram batido por mim na aula. E aí a gente precisa corrigir, tá legal? Então, 16 minutos e 30 segundos eu falei dos tipos de PG, né? Crescente, decrescente, constante, alternada, né? E estacionária. Mas eu esqueci de comentar alguns casos em que mesmo o Q sendo maior que 1, a PG pode ser decrescente e o Q entre 0 e 1 também pode ser crescente. Depende de quê? Depende do primeiro termo da PG. Então, quando é que uma PG vai ser crescente? Ela vai ser crescente quando o primeiro termo sendo positivo, a razão seja maior que 1. Então, se essas duas coisas ocorrem, a PG é crescente. Porém, se o primeiro termo for negativo, ela será crescente se a razão estiver entre 0 e 1, for 0, alguma coisa. Tá? E quando é que a PG é decrescente? Se o primeiro termo for positivo, ela é decrescente quando a razão estiver entre 0 e 1, for 0, alguma coisa. Porém, se o primeiro termo for negativo, a PG será decrescente quando a razão for maior que 1. Tá legal? Na prática, para você saber se ela é crescente ou decrescente, é só olhar se o próximo termo é maior ou menor que o termo anterior. Tá legal? Então, dada a lista numérica, ficaria mais fácil, né? Você visualizar aquilo dali, tá bom? Então, vejamos aqui alguns casos, tá? O que acontece no item A? PG 1, 3, 9, 27. Então, primeiro termo positivo. E quem é a minha razão? A minha razão é 3 dividido por 1, 3. E ela é o quê? Crescente, né? Você está aumentando aqui os números. Tá legal? Aqui, meu primeiro termo é negativo. E ela é crescente, né? Menos 18, menos 6, menos 2, você está crescendo. Né? Você tem que lembrar aí na sua cabeça a lista numérica, você vem do mais negativo, né? Você vem de um número de valor absoluto grande, mas como ele é negativo, ele é menor. Você está vindo de lá para cá. Então você está chegando mais perto aqui do zero. E aí, esse número aqui, o menos 18, ele é menor que o menos 6. Então você está numa PG crescente. A questão é, quem é a tua razão aqui? A tua razão, ela será menos 6 dividido por menos 18. Ora, menos dividido por menos fica positivo. Dividindo por 6 em cima e dividindo por 6 embaixo, 6 dividido por 6, 1. Menos 18 dividido por 6, 3. Essa é a tua razão. Tá? Então, estão aqui dois exemplos de PG crescentes. Uma com a razão maior que 1, outra com a razão entre 0 e 1. Tá legal? Então, por isso que estava errado na aula passada, porque eu esqueci de comentar esse caso aqui de PG crescente. Tá legal? Na decrescente não é diferente. Não é isso? Não é diferente. Aqui você tem o primeiro termo positivo e o segundo termo menor do que o primeiro termo. Então, você está decrescendo. E aí, quem é a tua razão? Ora, 1/3 dividido por 1, 1/3. Não é isso? 1/3. E aqui você tem também uma PG decrescente, né? Menos 1, menos 2, menos 4, menos 8. Você está diminuindo o valor, né? Menos 2 é menor que menos 1, menos 4 é menor que menos 2, menos 8 é menor que menos 4, né? E é uma PG de razão, menos 2 dividido por menos 1, que dá 2. Então, estão aqui alguns exemplos, né, de PG para você analisar se é crescente ou decrescente.
Quanto à constante, estacionária e alternada, não tem o que mudar, só esse comentário, tá legal? Um segundo erro, aos 23 minutos e 45 segundos aproximadamente, eu fui na onda da resolução que tinha lá do livro, não me atentei para corrigir e acabei dizendo que 2 elevado a 14, deixa eu olhar aqui como é que inclusive o livro traz, é 4.096, né? Diz aqui, e aí eu não conferi, e aí acabei errando, 2 elevado a 14 é 16.384, peço desculpas, prometo que vou me esforçar para isso não acontecer, né? Como diria Gandalf, através de Tolkien, na frase do dia, a mão queimada ensina melhor, depois disso os conselhos sobre o fogo chegam ao coração, né? Muito bem, então vamos dar prosseguimento à nossa aula.